Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário Souza, e hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do concurso da Polícia Militar. Foi ontem a prova, né? Então recebi muitas mensagens de alunos, de não alunos, professor, e o tema tal. Então resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente conversar um pouco, né? Mas antes disso eu quero conversar, principalmente aquele que é marinheiro de primeira viagem, que está fazendo sua primeira prova. E eu acredito que essa prova veio para aqueles que já estão há algum tempo na estrada e que ao longo do tempo conseguiram consolidar uma boa bagagem, que nesse concurso conseguiram efetivamente colocar em prática. Mas para aqueles que não conseguiram uma boa pontuação, o, a ideia é que você continue estudando, não pare. Não, não caia nessa de dizer, vou passar uma semana sem estudar, no máximo 2 dias aí, né? Tem PPCE, PP Bahia, PP Piauí, né? Que estão aí na bica para sair esses concursos. Então é virar a chave para esses concursos e continuar na pegada. A prova, ela te deu um parâmetro para ver naquilo que você precisa melhorar. Então a gente precisa ser inteligente o suficiente para entender o que a prova nos diz. Então, aquilo que você foi fraco, aquele que foi o seu ponto fraco, você tem que intensificar e melhorar nessa qualidade, nessa deficiência. Então, eu espero que vocês que não conseguiram uma pontuação boa, continuem de pé, continuem firmes. Eu costumo dizer que existem dois tipos de concurseiros, os que desistem e os que não desistem. Então, espero que vocês queiram fazer parte daqueles que não desistem. E resiliência, é isso. Então, o mais, a gente vai falar agora a respeito da prova em si, né, de redação. E vamos lá, vamos ver o que é que saiu aí dessa, dessa redação que eu fiz, né, baseada lá no tema que a OCP pediu da PM Pernambuco. Eu trouxe aqui um versículo, né, só para a gente meditar um pouco. Ele diz o seguinte: o Senhor é quem vai adiante. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixarás e nem te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Aqui eu quero trazer a ideia de que tudo aquilo que a gente precisa, Deus já nos deu. Então, não adianta a gente ficar, meu Deus, me abençoe para que eu passe na prova e tudo. Porque, de certa forma, Deus estaria sendo injusto com aquele que estudou de fato, né? E que conseguiu êxito pelo seu esforço. Então, Deus ele é muito justo, né? Então ele vai te dar a tua glória de acordo com a tua luta, com a tua guerra. Então, a gente é saudável, né? Tem os braços, as pernas, então a gente tem como se movimentar. E está tudo aí, só depende de nós para que a gente possa conseguir os nossos sonhos, né? Aquela velha máxima, né? Aquilo que é competência do homem, Papai do Céu não vai mover uma palha para que aquilo possa se concretizar. Então, aquilo que é competência nossa, nós é quem temos que ir buscar. Então, vamos lá. Pronto, aqui foi logo quando o colega saiu aí, o aluno mandou para mim o tema da redação, né? São os desafios para a promoção do turismo sustentável no Brasil. Então veja só, a partir do tema aqui, o que a banca queria que você desenvolvesse? A banca queria que você trouxesse ideias que relacionassem tanto a economia como social e como o meio ambiente. Então esse tripé unido, né, unido para que pudesse, de certa forma, o turismo ser promovido
de uma forma que não impactasse a natureza. Então, eu teria que trazer esses desafios na minha redação com soluções, né, para que eu pudesse superar esses desafios, para que eu pudesse promover de fato o turismo sustentável. Então aqui a gente tem um texto motivador. Esses textos motivadores foram muito importantes para dar um norte aí, para como você começar a desenvolver e escrever a sua redação. E assim, uma redação de 20 linhas, como for o perfil dessa, não tem como você ter muito arrodeio não. Você tem que ser direto, né? Eu costumo dizer, se eu tivesse que definir essa redação da PM Pernambuco em uma palavra, seria objetividade. Então não tinha margem para você ficar com enrolação. Tem que ser simples, direto e objetivo. Então aqui a redação que eu fiz. Eu trouxe aqui o tema, eu fiz a contextualização do meu tema, né? Veja que foi bem direto, né? O Brasil é rico pela biodiversidade que potencializa o turismo. Então, eu trouxe as palavras-chave turismo e Brasil, que estavam lá no nosso tema, certo? E em seguida, eu trouxe a minha tese. Disse, ó, o Brasil ele é rico pela sua biodiversidade e isso potencializa o turismo. Só que é preciso, né, entretanto, né, trouxe aqui uma conjunção de contraste, né, a diversidade. Eu falei que, entretanto, é preciso políticas, né, que garantam a interação sustentável. Então, justamente é aquela questão. Eu vou promover turismo, consequência de turismo, eu vou desenvolver uma atividade econômica, né, remunerada, e que ela tem que ser sustentável, né? Então, quando eu falo em turismo, né, você em trilhas, em cerrados, né, em N fatores, em lagos, né, isso tudo envolve a questão de turismo. E aí eu finalizei a minha introdução simples, né? Assim, comércio e Estado são indispensáveis para superar esses desafios. Então aqui eu trouxe os meus dois argumentos e eu afirmei que o Estado e o comércio, a economia, eram indispensáveis para que eu superasse esses desafios. Então aqui eu tenho que trazer nos meus parágrafos de desenvolvimento justamente isso. Eu não posso fugir disso aqui. Eu costumo dizer que a introdução ela é a minha bússola. Então, para que eu não possa ter tangenciamento de tema, eu tenho que ser ali fiel àquilo que eu trouxe na introdução. E aí, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu retomo a minha ideia principal, que é o meu primeiro argumento, que é a economia, e eu digo o seguinte: inicialmente, vale mencionar atividades econômicas ecológicas sem levar à escassez dos recursos naturais. Então, eu trouxe aqui atividades econômicas que, de certa forma, preservem esse recurso natural. E no meu próximo período, eu vou dar um exemplo, né, de como isso é possível. Então, ó, nesse sentido, serviços de hotéis turísticos, combinado, né, era para ser combinando, mas, pois bem, vamos dar continuidade. Por exemplo, serviços de hotéis turísticos combinando o financeiro com o ambiente sustentável. Essa combinação, no próximo período, eu falei o seguinte, ó. Com isso, promove o contato do bem-estar do indivíduo com a natureza. Ou seja, eu trouxe aqui uma atividade turística, né, que vai gerar emprego, que vai me dar um retorno financeiro e, ao mesmo tempo, eu vou estar proporcionando esse bem-estar do indivíduo com a natureza. E aí eu trouxe um outro argumento, né, nessa mesma ideia. Aí eu disse, na Paraíba, na cidade de Itaperoá,
é facilmente perceber, é facilmente percebido essa prática, né? Visto que o clima é usado para gerar renda, ao mesmo tempo, visto que o, peraí, visto que o clima, visto que o clima é usado para gerar renda, ao mesmo tempo que promove turismo pela diversidade das vegetações. Eu botei planos aqui, mas poderia ser das vegetações. Então, eu trouxe uma ideia de que é possível, né, trazer essa questão da atividade remunerada, fazendo turismo e de uma forma sustentável, né? Taperoá aqui, para quem não conhece, na Paraíba, né, a cidade do saudoso Ariano Suassuna, né? Lá é potencializado o turismo pela figura do Ariano Suassuna, né? Mas que existe também atividades de turismo relacionada ao clima lá, à região semiárida lá. Existe também, por exemplo, lá tem um empreendimento que é um restaurante lá, Casa de Pedra, que assim, o ambiente lá, né, o jardim, por exemplo, são plantas da região, o mandacaru, né, a palma. Então, assim, reflete muito essa questão da diversidade vegetal daquele ambiente ali, ambiente semiárido. Então, assim, não tem, com a redação de 20 dias não tem como colocar muita informação, né? Mas lá também, por exemplo, tem a Fazenda Carnaúba, né, que ela promove essa questão da interação entre a economia e o ambiente, né, que lá é uma produção lá de queijos artesanais que tem lá nessa fazenda e tudo, que se preocupa com essa questão da sustentabilidade, né, visto que é um local muito escasso, né, na questão hídrica, né, os índices de chuvas lá anuais são muito baixos, né, e conseguiram desenvolver atividades, né, mesmo num lugar escasso, que são sustentáveis, né, e que são exemplos que possam ser copiados para outras regiões, né? Então, para finalizar, eu trouxe aqui, ó, então, o incentivo e os meios de financiamento impactam positivamente na superação, ou seja, levar o exemplo, né, desses empreendimentos que deram certo para outros locais e também dar oportunidade de financiamento, né, para que possam serem colocados em prática. Então aqui a gente trouxe a questão da sustentabilidade relacionada à economia, meio ambiente e o social. Então esse foi os exemplos que eu trouxe relacionado ao comércio, à economia. Vejam que eu fui simples e objetivo. Eu não dei arrodeio de nada. Então, era justamente esse perfil que você teria que desenvolver na sua redação. Já no parágrafo 2 de desenvolvimento, eu trouxe a questão estatal. Vejam que eu falei lá, né? Estado, né? Então, eu disse assim, ó, a presença estatal para efetivar a integridade dos ambientes naturais para ser mantidos para gerações futuras. Beleza. Então, eu estou dizendo que é importante a presença do Estado para garantir. Né? E como é que ele vai garantir? Ó? Nesse contexto, campanhas de conscientização aos turistas dos impactos gerados pelos não cuidados dos pontos turísticos. Esse é o meu. Se eu não vou me aprofundar muito, mas não dava para colocar muito mais coisas, porque senão não tinha espaço. Mas a ideia foi lançada. Ou melhor, o objetivo, né, de superar foi alcançado quando eu disse que precisa ter a conscientização do cuidado desses pontos turísticos. E aí eu finalizei com a questão trazer mais em evidência, em debates nas escolas, né, no combate ao turismo predatório. Então, a educação aqui como meio, né, de solução para superar esses desafios. Né?
Que aí, quanto mais cedo você tiver o conhecimento, né, a ideia de que precisa ter esse equilíbrio entre sociedade, ambiente e economia, né, essa efetividade vai ser, se não em sua totalidade, mas na grande maioria. Então, acredito que aqui foi falado, né, e atendeu ao que a banca queria que você falasse na redação. E para finalizar, eu fiz só uma retomada aqui, né, das minhas ideias principais e disse o seguinte: portanto, fica evidente que a colaboração mútua entre economia e Estado são essenciais para promover as garantias de sustentabilidade, não só para as gerações atuais, mas para as gerações futuras. Então, aqui eu finalizei, né, a redação de 20 linhas, sendo simples e objetivo. Espero poder ter sanado aí dúvidas, né, e que vocês possam usar esse material aqui como forma de estudo também, né, próximos concursos aí. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fica com Deus.